Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Daniele Moraes, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje, gente, eu vim aqui deixar uma palavra para vocês meditarem. Na verdade, é uma palavra de vida, tá bom, gente? Quantas vezes a gente quer algo na vida, mas você vê aquilo ali tão distante, aquilo ali tá tão assim impossível para você realizar, né? E eu vou ler uma palavra para vocês que está em Mateus 7:7. Eu quero que vocês não só leiam, como meditem e faça essa palavra entrar no coração e na mente de vocês, gente. Porque muitas vezes a gente não consegue o que a gente tanto almeja, o que a gente deseja, porque a gente não acredita na própria capacidade que temos. E esta palavra vai falar exatamente sobre isso. Ó, em Mateus 7:7, estou com a minha Bíblia aqui, o título dele é sobre a oração. Quem aí tem orado? Quem está com a oração em dia? Né? Se você não tem aquele tempinho para estar dobrando o joelho todos os dias, todas as horas, medite com o Senhor em oração, quando você estiver lavando a tua louça, quando você estiver fazendo algo, converse com Deus, faça dele o teu amigo, né? E vou ler a palavra para vocês, tá bom, gente? Sobre a oração. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. Gente, guarda isso. Aquele que pede, recebe. Às vezes você tem reclamado da tua vida. Senhor, por que não acontece isso que eu quero na minha vida? Você tem pedido isso para Deus? Você tem falado com Deus qual é o desejo do teu coração? Porque muitas vezes a gente não acredita no desejo do coração da gente. Mas, se você tem esse desejo no teu coração, você crê que foi o próprio Deus quem colocou esse desejo no teu coração. Porque aquele que pede, em Mateus 7:8, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Então, olha que tremenda, gente, essa palavra. Se a gente confiasse todos os dias da nossa vida, que a nossa vida fosse guiada pelo Espírito Santo e pela palavra dele, a gente nós não seríamos tão frustrados. Eu vou ler novamente o versículo 8. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Que palavra tremenda, gente. Então, às vezes, você fala assim, Senhor, por que eu ainda não recebi? Né? Você tem pedido a Deus? Você tem buscado a direção de Deus? Porque a palavra fala, aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Olha, gente, se teu filho te pedir um pão, você lhe dará uma pedra? Lógico que não, né, gente? E a palavra nos fala mais. Que se nós, sendo maus, a gente sabe dar coisas boas aos filhos da gente, você imagina o Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso Pai. Você já conseguiu colocar isso dentro da sua mente? Que você é filha de um Deus, você é uma filha, você é um filho de um Deus Todo-Poderoso, um Deus que pode todas as coisas. E às vezes, gente, a gente às vezes acaba passando e aguentando certas circunstâncias porque não entra isso na cabeça da gente. Então, coloque na mente de vocês, gente. Vocês são filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso que tudo pode. Peça para o teu Pai aquilo que almeja, aquilo que deseja o teu coração. E eu vou contar brevemente algo que aconteceu comigo. Só que isso só foi possível quando eu acreditei que Deus ele era meu pai e que ele poderia fazer por mim. Porque até então eu achava que eu não era merecedora ou que nunca eu iria conseguir, nunca iria acontecer, né? Quando... Hoje, gente, eu tenho 40 anos, tá? Mas foi no ano de 2000 e... Acho que 2018 eu voltei a estudar. Eu voltei a estudar porque eu não tinha concluído nem o meu ensino médio. Então faltava o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio para mim concluir. Na época apareceu uma oportunidade de fazer o Enseja, que não existia na minha cidade. Eu ia numa cidade vizinha, eu pegava ônibus, pegava condução
para mim poder concluir o primeiro, segundo e o terceiro ano do ensino médio. Em um ano eu consegui fazer os 3 anos. Isso porque eu não ia com tanta frequência. E assim, Deus me abençoou, me deu graça, que era uma coisa assim que eu achava que eu nunca ia conseguir. E eu consegui, gente. Eu concluí os meus estudos, concluí o ensino médio, que era uma coisa que me deixava muito frustrada. Só que para mim concluir esse ensino médio, eu tinha um propósito maior, que era fazer uma faculdade. Só que, gente, como que você faz uma faculdade sem você nem ter concluído o ensino médio? Então, para que isso acontecesse, eu tive que ir atrás. Primeiro eu pedi a Deus o que eu queria, que o Senhor sabia qual era o meu sonho. Só que por segundo, eu tive que caminhar, gente. Porque muitas vezes também só orar, o Senhor não vai mandar do céu o meu diploma. Ele vai falar, não, se esforça que eu te ajudarei. E assim eu fiz, gente. Eu fui atrás, consegui concluir o meu estudo médio, meu ensino médio. Aí tinha um porém. Eu não tinha dinheiro para fazer faculdade. Aí você pode pensar, de que adianta ter o ensino médio e não ter a faculdade? Só que, gente, eu tenho um pai, que ele é dono do ouro e da prata. Ele é um Deus que tudo pode, gente. Ele é dono dessa terra linda, imensa que a gente vive. E o Senhor conhecia o meu coração, e o Senhor sabia o propósito que eu tinha, o Senhor sabia exatamente o que eu queria. E eu comecei a fazer Enem. E eu fui fazer Enem, eu fiz a primeira vez, não deu certo. Eu fiz a segunda vez, eu ganhei bolsa. Ganhei bolsas de segunda opção, eu cheguei a ganhar estética, eu cheguei a ganhar o curso de artes, mas não era o curso que eu queria. Então, todos os anos em que eu fazia, assim, eu fiz Enem durante 4 anos, tá, gente? Você veja, é quase o tempo de uma faculdade, os 4 anos que eu fiz Enem. Porém, o Senhor sabia o que eu queria, que era o curso de Direito. Só que eu não tirava nota o suficiente para cursar Direito. E então, eu peguei e fiz, né, o Enem, foi na época da pandemia, acho que foi na época da pandemia, gente, acho que foi em 2019 quando eu fiz o Enem. E nesse Enem que eu fiz, antes de eu fazer ele, eu orei para Deus que eu tinha entendido que eu ia fazer a vontade dele. Eu já tinha ganhado vários outros cursos, porém eu não ganhava direito. E já tinha se passado 4 anos eu tentando fazer o Enem e eu não conseguia ganhar, né, a bolsa a qual eu esperava. E aí, nesse momento, eu entreguei nas mãos dele. Se eu não ganhasse o curso que eu queria naquele momento, eu ia entender que aquilo que eu queria não era para mim, que às vezes eu estaria insistindo em uma coisa que o Senhor não queria para minha vida, e que era a última vez que eu tentaria o Enem para esse curso. E eu fui fazer convicta, ou é agora ou não é mais. Eu entreguei nas mãos de Deus que fosse feita a vontade dele. E quando eu entreguei, gente, nas mãos dele que fosse feita a vontade dele, aquilo que eu esperava que talvez não iria acontecer, porque assim, né, já era o 4º ano seguido que eu estava fazendo Enem e eu não conseguia. Na verdade, eu comecei a fazer o Enem antes mesmo de eu terminar o ensino médio. E eu não conseguia, então você já vai ficando naquela frustração, que cada ano que você vai fazendo, parece que aquilo vai ficando mais difícil, porque eu tentei a primeira, eu não consegui, eu tentei a segunda, eu não consegui, eu tentei a terceira, também não consegui. Quando foi na última, eu falei, Senhor, seja feita a tua vontade, e aquilo que o Senhor fizer para minha vida, eu vou aceitar. E fui fazer o Enem. E assim, eu falo que algo, gente, quando vai dar muito certo na sua vida, primeiro começa a dar errado. Que eu passei por várias questões, eu quase perdi a hora, eu perdi meu RG, foi uma burocracia, o portão se fechou. Meu marido, ele teve que vir em casa com o portão fechado buscar minha carteira de trabalho, porque meu RG tinha sumido. Sei que várias coisas colaboraram, gente, para que não desse certo. Então, assim, se você tá passando por algo que tá dando muito errado na sua vida,
você pode ter certeza que algo aí vai na frente, lá na frente, que você não vai entender, vai dar muito certo. E, gente, eu passei por todo esse processo, eu fiz o Enem, depois daquela luta para você buscar uma vaga na faculdade, fiz esse processo também. E para honra e glória do Senhor, gente, as duas opções eu coloquei direito no período da manhã e direito no período da noite. Eu passei nas duas opções. Eu nunca tinha passado em nenhuma. E dessa vez, assim, eu consegui passar nas duas opções logo assim de cara, né? E então, assim, para mim, mesmo sem sem poder estar comprovando a documentação, só de eu ter passado, para mim ali já foi assim um momento de muita bênção, muita vitória, porque eu não esperava que aquilo iria acontecer, né? Como eu falei para vocês, eu já tinha entregado até nas mãos de Deus que fosse feita a vontade dele, só que essa era a vontade dele para minha vida, porque ele sabia que esse era o desejo que eu tinha no meu coração e era aquilo que eu tinha pedido para ele. Então ele sendo pai, né, como diz na palavra, qual é o pai que seu filho pedindo pedra, seu filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? Gente, Deus não vai te dar uma pedra. Deus, ele vai te dar o melhor do que aquilo que você sonhou, do que aquilo que você pediu. E assim se concretizou na minha vida. Falar, gente, que foi fácil. Eu ainda estou passando pelo processo da faculdade. Eu estou cursando o último semestre. Vocês têm noção, gente, que são 5 anos estudando. Foram muitas provas, foram muito choro. Muitas vezes eu chorei. Eu falei que eu ia desistir. Só que todas as vezes em que eu falava assim, eu não estou dando conta, Senhor, eu vou desistir, eu lembrava lá atrás que aquilo era um sonho que eu tinha sonhado e que Deus sonhou junto comigo, que Ele me permitiu me realizar. Então, como eu ia largar a mão daquilo que eu sonhei, que Deus sonhou junto comigo? Então, não tinha como, gente. Então, eu agradeço muito a Deus essa oportunidade, a oportunidade dele ter me ouvido, a oportunidade dele ter, que ele me proporcionou, né? Sou muito grata a Deus pela minha vida, por tudo que ele tem feito. E você, gente, se você aí do outro lado, você não se acha digno de alguma coisa, você acha que você não consegue, que isso não é para você, mas você tem um desejo no teu coração, ponha em ação. Ponha em ação a tua fé, ponha em ação a tua oração, ponha em ação tudo aquilo que você tem vontade de fazer para que isso aconteça, gente. Se movimenta. Você não é uma árvore, você não está plantado, gente. Caminha na fé, sabe? Mostra para você e para as pessoas do que você é capaz, porque você sabe o seu potencial, Deus também sabe. Nessa terra você vai encontrar muita gente para falar que você não é capaz, mas você também vai achar muita gente que vai caminhar do teu lado. Então esta é a palavra, gente, que eu tinha para você. Muito obrigada pela tua atenção. Compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando ouvir esse vídeo, né? Alguém que esteja precisando caminhar na fé, alguém que precisa escutar um testemunho de algo que esteja estagnado na vida, que acha que aquilo não é para ele, que acha que não vai conseguir. Encaminha para alguém, tá bom, gente? E deixa um joinha aí que vocês vão estar me ajudando muito. Curte esse vídeo. Um beijão, gente. Se você gostou do meu conteúdo, já me segue aqui para muitos mais conteúdos como este. Um beijão e até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau.